seus olhos. Se declare para Ele agora. Declare a grandeza do Senhor agora. Glorioso és, na tempestade estás. Teu nome imutável é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Imutável é. vitorioso és, na tempestade estás. Sim, o Senhor está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Imutável é. Rei Jesus. com armas de fé, e nada irá resistir enquanto Ei, cante, cante, ó estéreo. Ei, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Senhor, nós declaramos que o teu nome é imutável, que o Senhor é infalível, Jesus, diante de todas as circunstâncias, Senhor. Aqui o Senhor encontra um exército, Senhor, um exército, uma parte do teu exército, Senhor, as tuas filhas posicionadas, Senhor. Aqui o Senhor encontra mulheres, mulheres que vão mudar decretos, mulheres que, assim como Esther, Jesus, uma órfã, uma menina sem linhagem, uma menina chamada, uma menina escolhida por ti, uma menina que mudou decretos. Assim o Senhor escolhe, assim o Senhor encontra nessa noite Esther, mulheres que mudam decretos, mulheres que quebram padrões, Senhor, mulheres que quebram ciclos viciosos, Jesus. Aqui está as tuas filhas, Jesus. Ei, nós declaramos, Senhor, nós declaramos que tu és imutável, nós declaramos que o teu nome está acima de todo nome, Jesus, que tu és poderoso, Jesus, que tu és vitorioso, Jesus. Receba toda a honra, Jesus, das tuas filhas.
imutável, Senhor. A tempestade Nós declaramos, Jesus. Ah, Jesus, nessa noite nós pedimos para que toda cinza seja soprada do altar. Ah, Jesus, nós temos entregas para fazer nessa noite, Jesus. Ah, Jesus, nós temos, Pai, nós temos entregas nessa noite, Jesus. Ah, Senhor, o nosso coração nós depositamos sobre o Teu trono, Jesus. Jesus, nós queremos ser achadas por Ti todos os dias. Grandioso és, que vem aos céus. Jesus, Nós proclamamos poderoso Jesus. és, Grande exaltado, Jesus. Nessa noite o Senhor coloca uma espada nas mãos das Tuas filhas. Ah, Jesus, uma tocha na outra, Jesus. Ah, Jesus, hoje não é dia de recuar. Hoje não é dia de ouvir as vozes, Jesus. Ah, Jesus, hoje não é dia de ouvir as vozes que querem nos fazer desistir, Senhor. Hoje é dia, Senhor, de pegar as espadas, Senhor, que muitas vezes nós colocamos, Pai, de lado. Ah, Jesus. E as tochas, Senhor, e entrar na velocidade dos cavalos. E entrar na velocidade dos cavalos. E Jesus. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. 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 Teu reino inabalável. Santificado seja o teu nome, Senhor. No céu, santificado seja. Pai nosso que estás, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no Jesus, céu. o Senhor tem nos preparado, Pai. O Senhor tem nos preparado como uma noiva inabalável, Jesus. Ah, Jesus, nós somos a Tua noiva inabalável, Senhor. Ah, Jesus, encontra o nosso coração nessa noite. Ah, Jesus, tem mulheres que entraram aqui, Senhor. Tem mulheres que entraram aqui, que estavam prontas a romper, Jesus. Mas o Senhor falou pra mim que essas mulheres não vão romper, elas vão expandir. Elas vão expandir, elas não vão romper, Senhor. Ah, eu não sei se você entrou nessa noite aqui com uma sensação de desistência, de cansaço. Ah, o Senhor quer te dar um descanso nessa noite. O Senhor quer te dar um descanso nessa noite. E o descanso está nele. O descanso está nele. Ele quer te tornar uma mulher inabalável. Quer tocar nas tuas estruturas nessa noite. Santificado seja esse lugar. Santificado seja esse lugar. Santificado seja esse lugar.
sobre as suas filhas, Jesus. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Eu não sei se você tem um grito entalado. Jesus, eu tenho um grito entalado, Jesus. Talvez seja a noite de você gritar na presença dele. Talvez seja o dia de você na presença dele. O que está retendo, não retenha nada. Não retenha nada. É a glória pra sempre. Jesus, teu é o reino, Jesus. É o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus. Ele já está te convencendo aí. Ele já está falando com você aí. Ele já está constrangendo seu coração. Ele te atraiu para esse lugar. Ele te atraiu. Ele te atraiu. Ele te atraiu porque Ele quer que você saia daqui sem medo de expandir, sem medo de romper os seus limites, sem medo nessa noite. Hoje você vai deixar todo medo aqui no altar. Amém, irmãs? Quem está feliz? Aplaude o Senhor, glorificando a Ele. Aleluia. Amém. Fica um barulhinho pra mim. Fica um barulhinho pra mim. Um barulhinho. Mais um fundinho. Amém, irmãs? Tá feliz, irmãs? Meu Deus, eu achei que esse culto nem ia acontecer mais. Falei, Jesus, março, daqui a pouco a gente tá fazendo culto dezembro. Que eu não sei você, mas em 3 meses, irmãs, eu já vivi tanta coisa que parece que já dá para vir o ano novo de novo já. Que o Senhor, Ele tá na velocidade dos cavalos. E eu quero te convidar a tomar o seu lugar. Quero liberar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra eu tenho convicção daquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Eu sinto que tem mulheres que... Eu estava lá na porta e eu vendo, né, a movimentação. E o Senhor, Ele vai revelando no coração da gente. E Ele falou de algumas mulheres que entraram aqui hoje cansadas. E não cansaço físico, tá, mas porque na maioria das vezes tá todo mundo cansado, não vive cansado. Mas eu digo um cansaço espiritual. E algumas estão confusas. E desde quarto o Senhor falou pra mim: filha, você tá com um grito entalado, minha filha. Eu falei: pois é, Senhor, se eu não gritar eu vou pro CAPS. Então, Senhor, eu preciso gritar, Jesus, na tua presença. E hoje eu sei que tem mais mulheres aqui, mais mulheres que precisam dar aquele respirar na presença do Senhor. Não sei como tem sido os seus dias, mas os meus dias têm sido dias de muita estica, irmãs. E esse último mês eu me senti muito esticada pelo Senhor. E eu confesso que, nossa, semana passada
eu falava, eu vou romper, eu botava a mão na minha cabeça, eu vou romper a qualquer momento, eu vou romper, Jesus, eu não vou aguentar, Jesus, eu não vou suportar. E ele falava, você vai suportar, você suporta, eu sei que você suporta. E hoje eu quero falar sobre isso, porque todas as vezes que a crise, irmãs, ela se instala na vida de uma mulher, ou de um homem, mas no caso nós mulheres, é porque a crise se levanta, e na palavra de Deus, toda vez que tinha uma crise, um libertador era levantado, era posicionado. E é isso que o Senhor quer fazer com a mim e com a sua vida. O Senhor está nos levantando nesse tempo para uma causa específica, para um tempo específico, e o Senhor conta comigo, com você. Então nós não podemos, não é hora de romper, não é hora de você desistir, não é hora de você calcular, é hora de você aprender a andar pela fé. Aprender a andar pela fé. A gente fala, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho fé. A gente começa a analisar bem, a gente acha umas incredulidades no coração da gente. E aí o Senhor, Ele tem falado muito comigo que as mudanças de estações nas nossas vidas, elas trazem muita confusão. Elas trazem, sabe aquela coisa, eu me sinto nesses dias às vezes com uma roupa quente num dia frio, e às vezes eu tô com frio com uma roupa quente e eu não tô entendendo nada. Eu falo, Senhor, o que tá acontecendo? Sabe aquela rádio barulhenta? Eu falei, onde que liga aqui, que conecta céu e terra? Porque eu estou assim, tipo, o que tá acontecendo, Jesus? E o Senhor falou para mim que toda mudança de estação, todo transicionamento, a gente entra em crise, a gente fica meio cansada, a gente calcula, a gente quer achar meios. E uma das coisas que acontece na transição, que hoje o Senhor vai fazer aqui, é uma palavra. E eu tenho certeza que essa palavra é a palavra que vai te empurrar, vai te impulsionar para essa nova estação na sua vida. E eu sei que nós estamos numa transição. Tem mulheres que estão entrando em estações novas. E se você não está entrando, logo você vai entrar. Se você está, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas as estações, elas têm tempo para começar, tempo para terminar. E todo fim de ciclo, ele tem uma nova estação e chega, e uma palavra para nos encorajar. E eu tenho sido muito encorajada desde da conferência, a verdade, que a gente fez aqui. Aí eu liberei a palavra da entrega, uma nova entrega para um novo tempo. E eu passei aqueles dias e eu falei, uau, sabe quando você precisa liberar a palavra e você fala, agora eu vou viver essa palavra? Mas assim, eu falo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer assim, ó. Mas Ele não faz assim, porque assim a gente pula processo. E o nosso Deus é um Deus de processo. E eu me peguei essa semana e falei, meu Deus, Senhor, eu ainda tô nessa transição. Eu achei que eu já tinha passado desse lugar. Senhor, não, minha filha, calma. Ai, pra mim é tão difícil, irmãs, esperar. Não sei vocês gostam de esperar? Pra mim é muito difícil. Eu fico toda hora, ei Deus, sou eu de novo. E esses dias de espera, o Senhor falou, minha filha, você ainda não está vivendo o novo. Se acalma, o novo vai chegar, mas espera essa transição. E uma das coisas que eu até ministrei na conferência sobre entrega é: não se agarre à estação que você está vivendo, porque em tempo ou menos tempo você vai ter que entregar, vai acabar, e você não pode estar agarrado a nada, porque senão vai te custar. E eu aprendi nesses dias, nesses meses, que a gente eu até anotei aqui, que a gente só se ofende quando a gente tem o sentimento de posse. Porque quando a gente entende que tudo que o Senhor nos deu é dele, a gente não tem para que se ofender, é dele, então a gente só devolve, né? É igual eu sempre falo, esses dias eu estava orando e o Senhor falou: filha, você parece os teus filhos. Porque eu não sei o filho de vocês, mas os meus, eles às vezes chegam na casa das pessoas, eles pegam o brinquedo da criança e eles querem ir embora com o brinquedo. Aí eu falo: filho, esse brinquedo não é seu, devolve. Aí ele vai embora. Não é seu, você tem que aprender a não sair com o que não é seu. E aí eu vejo Deus falando isso pra mim: solta o que não é seu, é meu. E aí eu fico: não, é meu. E eu fico igual uma criança. E o Senhor falou: você parece seus filhos brigando com uma coisa que nem é sua. Isso é meu, me devolve.
E o Senhor está te pedindo, não se apegue ao que você está vivendo. É passageiro, irmãs, vai passar. E você tem que entender que tudo que está agora nas suas mãos não é seu, é dele. Casa, filhos, marido, ministério não é nosso, é dele. E chega uma altura, irmãs, que ele vai pedir. Ele vai pedir. E eu quero falar hoje sobre um exílio que nós vivemos e que exílio na Bíblia fala de cativeiro. Exílio, ele fala de um tempo do qual o povo de Deus não vive aquilo que está preparado, porque ele está num tempo de cativeiro. Mas o Senhor, ele veio essa semana, a verdade, umas 2 semanas, falando para mim: filha, o tempo de exílio está acabando. E eu falei: eu já achei que tinha acabado, né, Senhor? Porque, né, novo, eu tô tão na velocidade dos cavalos, que eu achei que, né, aí eu tive que parar o cavalo e voltar para trás, mas tá tudo bem. Aí ele falou assim: filha, o tempo de exílio está acabando. E todo cativeiro, ele tem fim. E os cativeiros que nós temos nas nossas vidas, nós somos mulheres que estamos em constante transformação. Ninguém é perfeito aqui. Todas nós somos mulheres que temos falhas, imperfeições. Todas nós encontramos diariamente em nós áreas que precisam ser correntes que precisam ser quebradas diariamente, olhos que precisam ser abertos, lavados constantemente. Uma das coisas que eu ouvi na primeira reunião do despertar foi sobre o cego, que ele foi lavar o olho do lodo que Jesus fez. E uma palavra me chamou muita atenção naquele dia, que falou assim, e ele fala assim: e lavou os olhos. O Senhor nos chama todos os dias para lavar os nossos olhos, porque nós podemos ficar com o lodo se a gente quiser. A gente pode ficar cega se a gente quiser. A gente pode andar e fingir que está vendo, mas a gente também pode lavar o lodo e ter essa posição, essa iniciativa de lavar os nossos olhos diariamente. E o Senhor nos convida diariamente a olhar para dentro de nós e ver que muitas vezes nós vamos precisar de pessoas para chamar a gente: ô Lázaro, vem para fora. Sempre. A gente nunca vai estar perfeita a ponto de não preciso mais de nada. Não. Mudou de estação. Tem um Lázaro amarrado, já precisando de alguém. Vem, o fedorento, para fora, por favor. Porque as raízes vão ser expostas. E eu não sei você, mas esses dias as minhas raízes têm sido expostas. E a palavra da peneira, ela ainda está nas minhas costas. Todo dia eu sou peneirada. Essa semana eu fiz muito bolo. E o último bolo que eu fiz foi muito interessante, porque eu passei a peneira e ficou uma bolinha em cima. Eu falei: o senhor está querendo falar comigo? Eu fiz o primeiro bolo, tinha tanta sujeira em cima. Agora o último bolo tem uma bolinha só. Eu falei: tô tão limpinha. E eu fiz o bolo e a peneira ela vai revelando tudo que precisa sair. E nesses dias eu tenho sido peneirada. Esses dias eu tenho olhado e entrado em crises assim, que eu falo: meu Deus, eu achei que eu tinha superado. E aí você se encontra em uma inutilidade. Você olha: pra quê? Eu tô tão inútil. Ninguém olha pra mim. Eu tô tão cansada. E você se coloca num lugar tão pequeno, mas é tão grande. Para Deus é pequeno, mas pra gente tá tão grande aquilo. E áreas que a gente encontra de esterilidade, que a gente olha e fala: Senhor, eu não estou gerando nada nesse lugar, eu não estou gerando nada nessa área da minha vida. E a gente vai encontrando raízes expostas. Esses são dias de raízes expostas. Pare nesses dias e analise a sua vida. O Senhor está usando circunstâncias para expor a sua raiz. E toda vez que a sua raiz é exposta, você vai se dar de cara com quem você é. E eu falei na conferência: o Senhor não vai se surpreender com quem você é. Você vai. Eu vou me surpreender toda vez que eu encontrar as minhas raízes. E uma das coisas que eu tenho orado muito nesses dias, e eu até falei pro meu marido, falei: me batiza de novo. Eu falei: não sei, eu preciso nascer de novo. E aí começou João 3, no nosso propósito de oração. Tava lá quem? Nicodemos. Falei: eu quero nascer de novo, meu Deus. Falei: me faz um batismo só pra mim, eu não sei, eu preciso de algo
de novo eu preciso da paixão dos primeiros dias. Eu falei assim, eu preciso daquele amor dos primeiros dias. E essa tem sido a minha oração desses dias, porque as estações estão mudando, um tempo de exílio está se encerrando. E como é difícil entender o novo, como é difícil entender, porque geralmente quando você entra no novo, você deixa um lugar de confiança. Eu passei isso quando eu me mudei. Eu me mudei e eu deixei a minha casinha, a nostálgica. E quando eu me mudei para a minha casa nova, eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? O banheiro não era meu, a cama não era minha. Eu falei, eu estou perdida. Eu ia orar, eu ficava, onde eu vou achar um lugar para orar nessa casa? Porque assim, eu tinha um lugar de oração, eu tinha uma vida. E do nada, aquilo tudo foi arrancado para um novo. E eu fiquei, como eu vou me habituar nesse novo? E eu estou me habituando ainda. Porque o novo, ele demanda tempo. E uma das coisas que o Senhor tem feito com a igreja nesses dias é conduzir ela a lugares de mãos vazias. E eu não sei você, mas eu tenho estado de mãos vazias nesses dias. E o Senhor ainda me fala que tem mais coisa ainda para deixar. E eu fico todo dia com as mãos vazias. E uma das coisas que foi muito forte essa semana e semana passada foi que o Senhor, ele cancelou todas as meus compromissos, assim. Eu não sei se ele se mete assim, mas lá em casa ele governa, então ele tem autoridade. Tudo aquilo que eu marcava, ele desmarcava. E aí a gente tinha um almoço com um pastor que meu marido cuida. E ele falou, pastor, terça-feira eu tô aí. E eu na minha mente, eu falei, nossa Senhor, o que faremos, né? Marcamos o almoço. Chegou horas não, na madrugada ele mandou um recado, pastor, tô chegando agora, eu não vou conseguir ir. E na hora o Senhor falou assim, você não vai sentar com ninguém essa semana. Eu falei, ai, claro que não, né? Daí eu conversei com as meninas, a gente conversando, falei, vocês vão tomar café lá comigo? Mas eu tava querendo. Eu tava assim, sabe quando você precisa de conversar, quando você precisa gritar. E aí daí a P foi lá em casa antes disso. Deu pra lá e antes. Ela foi no outro ciclo. Aí nesse a Diane falou, pastor, nós vamos lá tomar café. E eu falei, vai Diane. Aí não era pra citar nomes. Aí eu falei, vai Diane, vai tomar café. E eu, ai Deus, obrigado Jesus. E eu falei, amor, sai de casa, sai com as crianças. Hoje eu vou ter um tempo com as meninas. Eu falei, ai que bom. Sabe quando você tá... Aí eu vim na quinta, não deu pra gente comunicar. E aí quarta-feira, na quinta-feira eu esperando elas, né? 2 horas, eu olhando no relógio. Daí a Jo, pastora, a Diane tá aí? Eu falei, não tá. Daí ela, não, mas é que a Diane tá aí. Eu falei, pois é, eu tô esperando. O Jean também tá esperando pra ir pra igreja, né? Daí a gente tá se organizando aqui. E daí na hora deu um mal entendido. A Diane estava em outro lugar. Ela falou, não, porque a pastora não confirmou. E eu também na hora, deu um mal entendido. Daí a Jo, então marcamos para outro dia, tá? E o Senhor, eu te falei que eu vou cancelar os seus compromissos. Aí eu até mandei para a Jo, falei, Jo, é Deus. Eu só mandei isso para ela, Senhor, todas as coisas cooperam para mim. Cara de pau, ainda mandou uma palavra, né? Falei, é o Senhor, é porque Ele não quer que essa semana eu sente com ninguém. E aí o Senhor falou assim pra mim, é porque muitas vezes eu vou te tirar do bando pra você entender que você precisa de mim, que você precisa falar pra mim, que você precisa de mim. E eu falei, tá bom, Senhor. E aí nessas estações a gente se sente sozinha. Nesses dias a gente fica se sentindo sozinha, a gente fica com aquela voz na mente batutando. E o Senhor, Ele tá te levando para esse lugar. Esse lugar que talvez você olhe e fale, eu tô sozinha. Eu gostaria de falar, Não, você precisa da presença dEle. Ele vai cancelar seus compromissos, Ele vai cancelar seus cafés. Para você ir para a presença. Para você ir para a presença dEle. E como eu falei, eu não sei você, mas o arco, ele fica envergado, né? O arco da flecha. E esses dias eu tenho me sentido muito assim, muito esticada pelo Senhor, porque é um lugar que é só
Deus e você, mais ninguém. E eu quero que você abra a tua palavra em Isaías 54:2. E o Senhor, Ele vai te encorajar nessa noite a você entender que esse tempo que Ele te quer de solitude é para construir você, é para tocar na tua estrutura, é para que você se encontre com quem você é, com a tua identidade de filha. É porque Ele quer te construir no secreto. E o Senhor, Ele falou muito forte comigo em Isaías 54, quando Ele fala sobre alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Até aqui, o 2. E quando fala de tenda, de alargar, o Senhor falou para mim: é isso que eu estou fazendo com você, minha filha, eu estou te esticando. E uma das coisas que a gente precisa entender nessa nova estação que o Senhor quer na sua vida, é que você entenda que para você viver o novo, você precisa liberar espaço. E uma das coisas que o Senhor, Ele falou muito forte comigo ontem, ou hoje, eu já nem sei que dia mais, mas Ele falou para mim: lembra, minha filha, quando o Joshua estava nascendo. Quando o Joshua estava nascendo, eu estava morando numa casinha super pequena. Ela era de madeira e era tipo assim, os meninos dividiam um quarto e, nossa, a casa era muito pequena. A gente estava assim, no nosso limite. Sabe quando tudo está no teu limite? Tudo. E eu fui achar de engravidar, porque assim, né, a irmã não para de fazer filho. Aí antes que você me julgue, né? E naquele dia eu peguei as roupas do Joshua, o berço. Eu nem tinha berço, na verdade. Eu falei: não tem onde pôr o berço nessa casa. Se eu pôr o berço, a gente vai ter que sair pra fora. E eu lembro que as roupas dele, eu tirei todas as roupas do Noah, fiz uma doação e ficou, sem brincadeira, uma parte mais ou menos de assim, ó, no guarda-roupa. Eu falei: cabe a roupa do Joshua, cabe, porque eu não quero me mudar. E eu apegada à minha casinha, né? Não, minha casinha, minha vida tá aqui. Falei: deixa aqui a roupa dele. Gente, aquelas roupas começou a ser cuspida assim, sabe? Quando você vai socando assim, não tem mais lugar. E o Senhor falou pra mim: não tinha mais lugar. As roupas estavam sendo cuspidas porque você precisava romper os seus limites, ousar sair da sua limitação, que você não vê jeito pra nada. E o Senhor falou: ouse sair da tua limitação. E quando eu lembrei disso, eu lembro da minha casa, que ela era pequena e ela estava no limite dela. E o Senhor falava para mim: libera espaço. Só que mesmo eu liberando espaço, não tinha o que fazer. E o que aconteceu? A gente precisou expandir. A gente mudou de lugar. A gente teve que ir para um lugar maior, porque tem que caber todo mundo. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer expandir. Ele quer que você libere espaço nessa noite. Só que uma das coisas que me chama a atenção em Isaías é que é muito fácil a gente liberar espaço quando você está grávida. Ou a Binha, ela está grávida. É fácil. Por quê? Porque ela já está à espera de um filho. Agora, quando você vai para Isaías 1, ele fala: cante, ó estéril, você nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Aí o Senhor falou para mim: esperar um filho é legal, é automático, o berço vai chegar, as roupas vão chegar, mas você já experimentou agir pela fé, como eu estou mandando a minha noiva agir? Aqui era a mulher, ele está falando para uma igreja estéril, ele está falando para áreas da nossa vida que a gente não vê jeito de florescer, jeito de sair algo bom. Será que algo bom vai sair de mim? Algo bom vai vir de Campo Largo? Algo bom vai sair dessa casa, que eu não saio desse lugar, desse ambiente? Algo bom vai sair, Jesus. E é nesse lugar de improbabilidade, de não gerar, que o Senhor está pedindo para a gente ser profética, pedindo para que a gente alargue as nossas tendas, mesmo que a gente não esteja vendo. Você não vê, mas o Senhor já vê filhos espirituais. Para algumas são reais, mas para irmãs aqui, o Senhor já vê você cuidando de filhas. O Senhor está te entregando almas. O Senhor já te entregou tudo. Mas você precisa liberar espaço para esse novo. Você precisa liberar espaço para esse novo acontecer. E onde eu estou já?
E nesse liberar espaço, todo liberar de espaço, ele significa uma expansão. Um lugar que você vai romper, não romper, expandir. E como eu falei, ele fala para Estéril estender primeiro antes da notícia, antes da barriga, antes do milagre. Isaías, aqui esse texto, ele acontece no fim de um exílio. Aqui eles estão se preparando para entrar num novo. Então o fim do exílio está acabando. Esse exílio, ele está se encerrando. E o povo está para entrar em algo. Só que antes de entrar nesse algo que o povo nem imagina, o Senhor já está falando: cante, ó estéril. Eles estavam num processo de transição. Assim como eu, e talvez você esteja assim. Se você não estiver agora, eu tenho certeza, em algum momento você vai entrar num momento de transição. E o momento de transição vai exigir que você libere espaço, que você não esteja apegado a nada. E nesse lugar de expansão, nesse lugar de acreditar mesmo sem ver. Eu não sei vocês, mas meu Senhor, esse ano eu tive assim, eu engoli várias risadas de Sara. Eu fiquei engolindo assim: como assim, Senhor? Como assim? E o Senhor falou para mim: eu vou fazer. Como Ele fala aqui, eu vou transbordar. E aí o Senhor, Ele nos convida para romper nesse fim de exílio, para expandir nesse fim de exílio. E durante esse exílio babilônico, nesses momentos finais, eu quero ser profética hoje, tá? Nos momentos finais, irmãs. Toda crise, toda dúvida tá nos momentos finais. Eu creio, na minha vida, na tua vida, eu creio que nós vamos transicionar. Nós vamos entrar nesse novo de Deus. E nesse novo de Deus, essas transições, nós somos encorajadas. E essa palavra vai te encorajar. Mas o mais difícil nessa transição, e uma das coisas que foi muito difícil para mim, era que eu falava pro Jean na minha mudança: não, amor, nós temos que fazer isso, isso e isso. E daí eu até anotei que ser encorajada nesses dias é tomar decisões pontuais. E é onde fazemos o que se deve, não o que nós queremos. Irmãs, fazer o que se deve é muito difícil. Eu não sei você, mas pra mim comer ovo de manhã é o que se deve fazer. Sabe aquela coisa, os meninos falam: mãe, eu não gosto de ovo. Eu falo: tem que comer, faz bem pra saúde. Se é bom, se é ruim, não é problema nosso. Tem que comer. E a vontade de Deus é como o ovo. Às vezes vai ser amargo, mas vira mel. A gente não entende no começo, mas faz bem para o nosso espírito. E a nossa maior crise nesses dias é fazer aquilo que o Senhor tem pedido para nós. É expandir naquilo que o Senhor tem pedido para nós. E o exílio, ele está chegando no fim. E é no fim do exílio que a gente se desfaz de coisas boas. Eu não sei vocês se já deixaram coisas, se mudaram, mas eu sei que tem pessoas aqui na igreja que a maioria, né, veio de um lugar, tem a dona Cirlei, veio de um lugar super longe. A gente, a Catarina, veio também, a pastora Maiara. Deixaram, eu tenho certeza que quando você veio da Bahia pra cá, coisas ficaram, não ficaram? Coisas importantes, né? Fica. Às vezes você vai ter que dar aquela cristaleira lá que tá lá. E vai ter que dar. Vai ter que se desfazer de coisas boas. De coisas boas para viver o que o Senhor tem para nós, que é melhor, que é a perfeita vontade. E tudo isso é para liberar o espaço. E uma das coisas que mexeu muito comigo foi que quando eu estava, o Senhor ministrando essa palavra no meu coração sobre o transicionar e sobre o fim do exílio, sobre o fim de algo que está prestes a acontecer, algo novo a chegar. O Senhor falou para mim, eu fui ministrada quinta-feira pela pastora Viviane. E gente, ela me descreveu assim. Eu falei: Senhor, não tem como não ser uma palavra para a tua igreja. Porque ela falou sobre a poda. E a peneira é uma poda. A peneira, ela é poda. A estica é uma poda. Tudo isso se resume numa poda nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer deixar eu e você na medida dEle, não é na nossa medida. Então todos os dias Ele vem e Ele tira um pouco. Eu sempre falo: irmãs, a porta é estreita. Você vai passar por ela e vai passar deixando pedaços de você, porque não é lugar de carregar coisas nossas. E o Senhor, Ele
ele me ministrou no meu coração sobre a árvore, que ela falou sobre a árvore transplantada. Eu achei muito forte, porque ela fala que a árvore transplantada, e eu me vejo muito nesses dias assim, é como se o Senhor pegasse eu de um lugar que eu estava vivendo, Ele chacoalhasse as minhas raízes, que é aquele excesso. Não sei se você já transplantou uma planta, eu sou a mãe de planta, eu vivo transplantando e vivo matando as coitadas. Ai meu Deus, tomara que eu não morro. Aí eu pego a planta, eu chacoalho aquela terra pesada, passo por um vaso novo, e aquela sem vergonha da planta, ela me dá um baile para florescer de volta. Por quê? Aí a pastora Viviane trouxe algo muito forte, que ela fala que ela fez um estudo sobre a árvore transplantada, e a árvore transplantada, ela precisa ser ferida na raiz, porque senão ela não absorve do solo novo. Falei, olha safada. Falei, olha eu aqui, ó. Aí sabe o que eu vejo o Senhor fazendo? Ele tira nós de lugares para botar num novo vaso. E sabe o que a gente quer fazer? A gente fala, eu não vou pegar nada, eu não quero nada. Eu não sei você, mas eu sou assim. Ai não quero, eu conheço, eu já vivi, eu já sei. E o Senhor fala, você vai viver algo novo, deixa o velho, minha filha. Aí você fica ali resistindo, uma florzinha resistente. Aí, uma das coisas que acontece com a árvore transplantada é que ela fica feia nos primeiros dias, porque ela é resistente, ela não quer aquele solo. E aí o que acontece? Ela começa a murchar, ela começa a ficar meio para baixo, mas daí ela é obrigada a consumir. Ou come ou morre. Então a gente é assim, nós os chamados, meninas, nós somos escolhidas. Escolhidas não tem escolha. Você foi chamada para ser transplantada, fica quieta no vaso e come. Come a terrinha, se alimenta da terrinha ali, que vai te dar vida. E uma das coisas que a gente precisa entender dessas dores que a gente sente do ser transplantado para algo novo, é que as nossas raízes vão ser feridas. A gente vai sentir dores. A gente vai, sabe, uma das coisas que eu tenho problema com pessoas é que elas chegam para mim, pastor, eu estou muito feliz de passar esse tempo aqui na igreja. Gente, falou em tempo para mim, tem prazo de validade. Por quê? Porque não existe tempo, existe enraizar. Quem não enraiza tem prazo de validade. Então esse negócio de esse tempo que eu vou ficar, já bota aqui, ó, fevereiro do ano que vem já não tá junto. Por quê? Porque são pessoas e árvores que são transplantadas, mas não aceitam enraizar em lugar nenhum, não aceitam aprender algo novo, não aceitam o que falam. Eu já sei, eu tenho já uma caminhada, como dizem algumas pessoas, já andei 20 anos e não tenho mais nada para aprender. Não sei você, mas os antigos que eu conheço, tem uns que dá até um sufoco assim. Já vivi 50 anos. Você, para aprender comigo, vai ter que viver muito. Não, no reino de Deus não é assim. Se você aceita ser enraizada, você cresce, você expande. E você passa até daquele que já viveu 50 e 60 anos. Aí, uma das coisas que o alargar o espaço aqui que ele fala, alargue o lugar da sua tenda, irmãs. Nesses dias são dias que o Senhor está te chamando. Rompa. Não, ele está falando, expanda dentro da terra que eu te plantar. Expanda, abra espaço. Até eu coloquei aqui que nesses dias são dias de leveza, mãos vazias, dias de você doar. A Silvana já chegou com uma sacola ali, ó, entendeu a palavra? Doar. É dias de você esvaziar o guarda-roupa, é dia de você arrumar a gaveta, é dia de você sugar, é dia de você deixar a árvore chacoalhar e ficar leve. Leveza para a sua vida nesses dias de alargar a tenda, irmãs. O Senhor está te alargando. Então, quanto menos, menos é mais. No reino de Deus é o contrário à matemática. Menos é mais. Esses dias o Senhor, Ele quer que você esvazie, fique leve. Sabe, irmãs, tem milagres, tem promessas que só não aconteceram porque não tem espaço. Sabe, você não libera o espaço e o Senhor não pode colocar ali porque não tem espaço. O Senhor está pedindo, esvazia que eu libero. Esvazia que a promessa vai acontecer. Você vai viver a promessa se você esvaziar. Então são dias que coisas estão prontas. A palavra fala que todas as bênçãos estão nos lugares celestiais. A gente sobe para pegar elas. Irmãs, é só subir, está disponível. Aí a gente tem que subir. A gente precisa liberar esse espaço, porque para subir é levitar, né? A gente precisa estar leve. Ninguém sobe pesado, ninguém sobe com coisas carregando. Irmãs, não retenha nada. Não são dias de reter nada. A gente quer participar, a gente quer ser útil, mas a gente não quer tirar os sapatos. A gente não quer sentir as dores.
A gente, como eu falei aqui na conferência, a gente não quer sentir o vazio do novo. A gente não quer chegar num lugar e fazer novas amizades. A gente, não quer se esforçar, e não quer fazer a nossa parte. E aí o Senhor vem e coloca a gente num lugar onde você vai precisar ter um tempo de solitude para Ele estruturar você, para Ele falar no teu coração o que Ele quer. Porque se Ele te coloca num lugar de muitas vozes, você não vai saber qual é a voz que você precisa ouvir e discernir. Então são dias de solitude, são dias de ficar quieta com o Senhor, de ir para o secreto, de buscar Ele, de cantar. De cante, ó estéreo, mas eu não vejo nada. Eu também não vejo, mas eu tô cantando. Ai, eu não vejo. Ele falou, pois é, aleluia. Puxa, um gospel, canta. Ele tá mandando você cantar. Eu não vejo saída, cante. Tô pregando pra mim, tá? Cante. E Ele quer, nesses dias, enquanto você libera espaço, te carregar no colo. E eu tenho, ontem eu fui pra oração. Eu até fui antes lá, botei lá, acho que era 20 para as 3. Falei, vou entrar antes, que Ele me chama antes. Irmãs, eu tenho pedido para o Senhor aquecer o meu coração. E ontem eu sentia Ele. Eu sentia Ele tão perto de mim, de pé, assim. Eu não sei, vocês sabem o que é guerra em oração. Quantas vezes você dobra o joelho e você sente que alguém te protege, né? E ontem eu senti Ele de pé do meu lado. Ontem eu sentia Ele tão pertinho de mim. E eu falei, é isso que eu preciso, Senhor. E às vezes a gente quer encontrar isso em lugares. Esse ano eu briguei, eu falei, Senhor, eu quero viajar. Faz 2 anos que eu não tiro férias, Jesus, eu quero viajar. E eu não sei, a gente sabe que é importante o descanso, mas a gente gosta de viver sendo governado. E se o Senhor não libera, a gente entende que não é Deus. E Ele não liberava a nossa viagem. A pessoa não liberou a viagem para nós esse ano. E eu falei, Senhor, eu preciso descansar. E o Senhor falou, não, você precisa dos meus pés. Enquanto você não entender, você não vai descansar. Você pode ir para Paris, ter uma viagem para Las Vegas, você não vai descansar lá. Você vai descansar nos pés dele. Não tem descanso fora da presença. E aí quando eu entendi o descanso, as férias saíram. Mas aí eu falei para o Senhor, precisei ter entendimento para acessar. E aí a segunda coisa que Ele fala nesse texto é: estenda bem as suas cortinas. As cortinas de sua tenda. Cortina fala de proteção, as cortinas, a tenda, estica bem. E uma das coisas que essa parte me pegou foi porque as cortinas bem estendidas, todo camping, aqueles caras que faz camping, eles falam que quanto mais estendida a tenda, mais ela suporta ventos fortes. Então quanto mais estendida, dá pra Renata vir aqui? Vem, Renata. Vem aqui, Renata. E uma das coisas que acontece é assim, ó. O Senhor, Ele sempre vai estar desse lado. E eu sempre vou estar desse. Eu e você. A gente vai estar aqui. Nós estamos assim. E o Senhor, Ele vai puxando. E você vai puxando. Você escolhe romper. Se você soltar, você se machuca. Mas se você permitir que você ultrapasse sua limitação. Esses dias eu perguntei para o Senhor. Obrigada, Renato. Obrigada. Esses dias eu falei, Senhor, o que as mulheres que ouvem... Porque a gente pensa assim, né, irmãs? A gente está num lugar hoje de vida com Deus. E você olha mulheres que estão à frente de você, que vieram antes. E você pergunta, o que elas fizeram? O que elas deram para o Senhor? O que elas fizeram a mais? Porque, irmãs, quando eu sentei com o apóstolo Marinho na mesa, ele era uma fonte. Ele era uma fonte, ele jorrava. Eu falava, amor, é engraçado que o título de pastor não cabia para ele. Ele era grande, ele era expandido, ele era um homem grande. E eu falava, meu Deus. E eu falei, Senhor, tem coisa que eu não vejo, tem coisa que eu não acesso. Porque é limitações. E quanto mais você permite que o Senhor te puxe, você permite também esticar, você também rompe suas limitações. Uma das coisas que eu vi muito lá no
na nossa ida no prostíbulo, a gente fez uma peregrinação nos prostíbulos de Campo Largo. E a gente foi no Dia da Mulher, honrar as mulheres que estão nos prostíbulos, levar o amor do Pai para elas. E uma das coisas que a gente fez foi tirar os nossos sapatos. Porque é romper as nossas limitações. Porque a gente olha, e eu falei pra Diane, eu tava lá eu tava em casa esperando uma resposta da dona da boate. E eu falei, ela vai dar o bolo na gente, ela não vai permitir que a gente entre lá. E aí eu falei, amor, eu tô ficando louca. Eu falei, eu tô ansiosa. E eu comecei, né, é o meu jeito simples de ser. E aí eu falei, eu tô ansiosa. Eu falei, me leva no outlet, eu preciso ver roupa, eu preciso ver vitrine. Aí eu vou, Jean, meu Deus, amor, você precisa se consagrar. As pessoas falam, não, eu preciso tipo shopping. Me leva lá, eu não vou pensar. Aí eu falei, vamos comer um Subway, porque a mulher vai mandar recado a qualquer momento. E naquele momento eu comendo o Subway, eu olhava para as mulheres do meu lado e eu tô louca, o que eu fui fazer? Eu mandei recado para a mulher da zona. Eu falei que eu vou lá. Eu falei, não, eu tenho amor por alma, Senhor, eu quero, mas eu tô louca. Eu falei, olha aquela mulher ali, Jesus. Olha que normal, ela é normal, ela não pensa essas coisas, Jesus. Aí eu tentando achar, e o Senhor falou, limitações, rompa. E ele puxando, e eu puxando assim, eu acho que eu vou soltar hoje. Eu vou soltar porque não cabe, o Senhor cabe, vocês vão fazer a diferença. E quando a gente foi, todas nós, a gente saiu de limitações, a gente rompeu limitações. Se tinha limitações ali, elas expandiram, elas aumentaram. E a gente foi levado a um lugar de maior visibilidade, visão aberta, visão ampliada. Então quando a gente estende as cortinas e o Senhor está falando isso para nós, é porque Ele quer, Fran, diante das circunstâncias que vocês estão vivendo lá, vocês duas, é esticar do Senhor. É Ele de um lado e vocês do outro, dá vontade de soltar às vezes e falar, eu largo tudo, eu estou fazendo aqui, vou levar meu filho embora. Não, ninguém está certo nesse hospital, só eu. Vocês são assim, quando meu filho está doente, eu falo que só eu sou certa. Esses médicos não sabem de nada. E aí a gente puxa, o Senhor puxa. E é porque as tempestades, Ele está te preparando para quando vir tempestade, vocês suportarem tempestades de glória também. Porque a gente vai ter que aprender a lidar com as coisas boas e as coisas ruins. E é por isso que Ele fala, estenda bem as cortinas. Esse esticar, essa peneira, ele tem um propósito: deixar nossa estrutura forte. E toda a nossa autoridade, ela vem das marcas, ela vem desse tempo de peneira e de estica, das dores que você sente enquanto você está puxando. Enquanto a Fran está puxando aqui, é médico dando um diagnóstico, é pessoas achando, é pessoas cobrando, é tanta coisa, e você está ali com as tuas costas esticando, querendo largar tudo e sair correndo. É nessas marcas que o Senhor autoriza nós. É nessas marcas que a gente pode olhar umas para as outras e falar, não, pode ficar tranquila, eu venci essas marcas. Eu venci, essa marca foi porque eu estava lá também. Então o Senhor nos dá autoridade diante das circunstâncias difíceis. E uma das coisas que Ele fala aqui agora é: a ordem é clara, não o impeçais. Irmã, se renda, não o impeçais. A única pessoa que pode impedir, a única pessoa que pode soltar é você. Ele não vai soltar, Ele vai se manter na posição dele. Você pode decidir romper, estragar. Você decide se você atrapalha o que Ele está fazendo ou se você coopera com o que Ele está fazendo. Você decide até onde você vai no reino de Deus. Sabe, uma das coisas que eu estava ontem estudando sobre Raquel foi que quando ela sai, Raquel ela sai ali com Jacó e ela rouba os ídolos do pai. E aqueles ídolos eram pequenos a ponto dela poder esconder e sentar em cima. E ela sai da casa do pai com os ídolos. E Jacó, ele não tinha ídolos, ele tinha uma palavra, ele tinha um lugar para chegar. Então ele não tinha idolatria, mas Raquel tinha. E Raquel, ela esconde aqueles ídolos. E aqueles ídolos, eu não sei se você sabe, mas chega numa altura que Jacó, ele tem uma palavra para chegar a Betel. E quando ele vai
fazer esse caminho com a família deles, eles param, conversam ali com Esaú, né? Fazem a reconciliação. E Esaú propõe que ele vá na frente. E ele fala: não, eu vou nos passos da minha família. E nessa de nos passos eles fazem uma parada em Siquém. Siquém tem um príncipe. E esse príncipe, ele abusa de Diná, se eu não me engano, o nome dela. Se for, eu estou confundindo, mas acho que é. E ele se aproveita dela ali. E nessa os irmãos se vingam. Eu não sei o que aconteceu lá nessa tarde. Eu sei, mas vira uma chacina. Acontece um terror dentro daquela cidade. E aí Jacó, ele fala: não era para mim ter parado aqui. Aí o que acontece? Ele reúne todos os filhos, as mulheres, eles falam. E ele fala para eles: deixa todos os ídolos aqui. Deixa todos os ídolos aqui. Aí nessa parte eu imaginei os filhos de Jacó, a mulher de Jacó tirando o brinco, que fala a palavra, tirando todos os ídolos e deixando no altar. E eles enterram em Siquém. Eles enterram em Siquém para conseguir chegar em Betel. Então, irmãs, nós temos uma caminhada, nós temos uma Betel para chegar. Se você não enterrar esses ídolos hoje, você não vai concluir o que o Senhor pediu para você. E esses ídolos são pequenas coisas que a gente idolatra a nossa dor às vezes. A gente, ai meu Deus, a gente gosta de ser vítima às vezes. A gente gosta de botar uns ídolozinhos e botar num pedestal e ficar lá assim: ai meu Deus, hoje é dia de enterrar esses ídolos. Não é dia de carregar eles, porque Raquel, ela chega na metade do caminho e ela tem um filho, que é o Benoni, Benjamim. E ela morre. Ela gera. A gente às vezes pode até gerar para o Senhor, mas a gente não chega onde deveria chegar. E o Senhor não está chamando a gente só para gerar e escolher até que parte você quer participar. Ah, eu escolho ir até a metade. Daqui eu morro, meu filho vai. Não, você vai até o final e você vai chegar e concluir aquilo que o Senhor chamou para você. Você vai concluir aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E hoje o Senhor quer trazer à memória ídolos que você cria às vezes. Ídolos que está dentro da tua casa às vezes. Às vezes é os nossos filhos. Hoje eu conversava com uma amiga e eu falei para ela tem uns pensamentos igual o meu assim. E eu falei para ela não queria dar vacina no filho dela. E eu falei assim, amiga, confia no Senhor. Eu sei que você acredita nisso, mas quando você for lá, você está demonstrando que a tua confiança está no Senhor. O que eles forem aplicar, a palavra fala que nenhum mal vai prosperar no corpo do teu filho. A gente crê na palavra, vai lá, aplica, não vai fluir, não vai dar nada isso aí, não vai fluir no corpo do teu filho essa vacina. Vai lá e faz o seu papel. E eu falei para ela, por quê? Porque não era sobre um sistema, não era sobre a vacina, era sobre o quanto ela está disposta a entregar algo que ela não quer. E é isso que o Senhor quer fazer com nós. Tudo aquilo que nós retemos vira um ídolo. Tudo aquilo que a gente retém vira idolatria. Então não retenha nada. E uma das coisas que o Senhor fala aqui também é: alongue as suas cordas. E aqui o Senhor, Ele falou para mim novamente: se permita, minha filha. Se permita para as novas pessoas. Se permita, alongue as cordas. Permita que outros te ajudem a segurar a corda. Permita que outros eu vi isso, o Senhor falou para mim. Você viu, nossa, a gente foi muito ministrado na nossa ida lá nos prostíbulos. E uma das coisas que eu vi literalmente lá foi todas nós, o corpo, era como se fosse a mão do Senhor. E todos funcionando no seu devido lugar. E foi muito importante, porque o Senhor falou para mim: minha filha, toda Maria tem uma Isabel, e toda Isabel tem uma Maria. Umas abrem portas, outras entram com legalidade, outras entram na intercessão, outras entram na oração, outras, eu falei até no dia, falei: meu Deus, né, vamos preparar as meninas, a gente vai se preparar. Aí até a Sil falou assim: eu vou levar uma rosa. Eu falei: Sil, nós vamos pôr florzinha diferente no mosquitinho, né? Dela, mas o Senhor me mandou levar um buquê de rosa. Daí eu falei pra Jô: é meio estranho, vou confessando que eu falei: meio estranho rosa, porque, sei lá, né, parece dia dos namorados, mas é o corpo e ela e Deus, né? Irmãs, a gente chegou lá e todo mundo, foi muito bonito, porque cada uma entrou. Foi automático, cada uma no seu lugar. E eu vi a Thaís na intercessão,
a Stephanie na oração, a Diane na palavra, ela liberou uma palavra com muita legalidade, propriedade. E eu vi a Silvana com o buquê. Eu falei, o que essa mulher vai fazer com esse buquê? Aí ela veio arrebentando. Eu falei, ela veio no profético, né? Ela veio assim, quase que eu me coloquei do lado. Ela falou assim, eu também nunca ganhei. Ela veio, eu não sei se vocês já ganharam uma rosa do pai de vocês aqui na terra. Quando ela falou isso, os olhos daquelas moças se encheram de água. E ela falou, mas o pai perfeito, ele manda eu entregar uma rosa para cada uma de vocês. É de arrepiar, mas porque elas pegaram as rosas com lágrimas nos olhos. E aí eu falei, ela foi profética. Eu falei, tá, não vou falar nada mais do buquê. Ela sabia Deus sabia o que ela tinha que fazer. E aí você vê o corpo trabalhando da maneira que ele tem que trabalhar. Por quê? Porque nós esticamos a corda e nós não achamos que nós trabalhamos sozinhas ou achamos que nós podemos fazer algo sozinhas. No dia no grupo, uma pessoa mandou pra mim e falou, pra que levar batom? Pra que levar lava-pés? Eu falei, por quê, irmãs? Quer levar só a Bíblia para as irmãs? Então assim, a gente leva amor através de coisas. E outra, eu falei para ela, a igreja, ela trabalha, nós não somos igrejas sozinhas. Nós somos igrejas num todo. Quando uma fala que vai levar a rosa, quando uma vai levar o batom, não importa se elas vão usar o batom para passar no vidro, elas vão ganhar o batom. E aí eu ouvi isso e eu acho desnecessário. Irmãs, estende a corda, leva o batom. Estende a corda, leva. Aí a gente, como mulher, a gente quer limitar as pessoas a não fazer. Não, porque eu sei fazer. E aí você não compartilha do que o outro pode fazer. E nós somos chamados para andar como igreja, juntas, e esticar as cordas, jogar as cordas umas para as outras e se permitir. Se permitir, o Senhor, Ele falou de volta para mim, eu tenho prazer na minha igreja, eu tenho prazer nas minhas filhas, estica a corda. E aí ele continua falando sobre sermos igreja juntas. E o último ponto que ele fala aqui é, firme as suas estacas. Irmãos, essa é uma palavra que você vai sair daqui entendendo que todos esses pontos vai te levar para esse novo de Deus. Essa palavra, ela vai te encorajar, ela vai te empurrar para você viver tudo aquilo que está reservado para você nesses dias. E a última ponto, ele fala, firme suas estacas, se firme na palavra. Sabe, a gente estudou aqui Jeremias 1:11 essa semana, no culto da palavra. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que o Senhor veio com uma palavra sobre Jeremias. E depois que veio a palavra, ele fala, o que você vê? Antes a palavra. Hoje vocês estão recebendo uma palavra. Pode ser que vocês saiam daqui hoje e ele fala, o que você vê? A palavra você já recebeu, o que você vê? E aí, Isaías 6 também, a gente também fez, acho que foi quarta agora, Isaías 6. A gente viu sobre Isaías olhando para fora. Mas quando o Senhor, permite que ele olhe para ele, e veio a palavra sobre Isaías, e aí ele fala, agora eu vejo. Toda vez que a palavra vem para nós, irmãs, a nossa visão, ela amplia. Toda vez que você recebe, a tua visão, ela vai mais longe. Você deixa de ser limitado em algo e passa a ver diferente. E o Senhor, ele falou para mim, minha filha, o novo nem sempre vai ser novo. Às vezes o novo é só algo velho, e você vai ter a chance de ver esse algo velho com um olhar novo. E eu falei, feliz, queria algo novo. O Senhor vai dizer, você vai ver com os meus olhos de novo. E vai se tornar algo novo. E esse novo que o Senhor quer fazer, deixa eu ver se eu falei tudo. O Senhor tem olha, eu olhando aqui e falando, O Senhor, Ele vai fazer algo novo. Mas primeiro você vai alargar suas tendas. Você vai sair daqui com esse entendimento hoje. Que você vai alargar as tendas, estender bem as cortinas, não vai soltar. Você não vai soltar. Eu sei que tá difícil. Tá difícil, você acha que vai soltar a qualquer momento, mas não vai. Você não vai permitir, não vai o impedir de fazer o que ele tem para fazer. Você vai alongar as cordas, você vai se permitir de novo. E você vai firmar as estacas. Você vai ser uma mulher que vai andar sobre a palavra. Você não vai andar sobre achismos ou
sei lá o que, você vai andar sobre a palavra, porque Ele tem algo sobre a palavra. E eu quero te convidar a ficar de pé, porque o Senhor, Ele, hoje, eu pedi para o Ministério de Louvor cantar a minha música favorita. Ai, tô brincando. Tá bom, é também. Mas eu tenho sido ministrada com essa canção há um tempo. E essa canção, o Senhor falou hoje para mim: rompa não, expanda. E eu vou hoje quebrar. Ele vai quebrar em você hoje. Ele vai romper em você hoje cadeias. Ele vai quebrar toda dúvida que tem no teu coração. Talvez você entrou aqui se achando inútil. Eu tava assim essa semana. Falei, ai Deus, eu sou tão inútil. Credo, Senhor. Falei, eu acho que é algum dardo inflamado. Falei, eu tô tão mal, Senhor. Ai, eu tô tão sozinha. Ninguém me ajuda. E aí o Senhor falou pra mim: fica quieta na minha presença. Desfruta da minha presença. E aí uma das coisas que Ele falou pra mim, que tá em Isaías 1 aqui, cante, ó estéril. Irmãs, eu não sei qual é a área da tua vida que tá estéril. Todas nós temos áreas travadas, áreas que vão ser rompidas. E vai romper hoje. Porque o Senhor, Ele fala, cante, ó estéril. E uma das coisas que o Senhor falou para mim é que toda vergonha do exílio, tudo aquilo que ainda não gerou, tudo aquilo que ainda você está esperando, vai acontecer. E Ele está chamando você para largar essas tendas sem ver. Porque o profético, ele é assim. É igual o que a Sil fez, ela não viu, mas o Senhor já tinha visto. E o profético, ele precisa viver, o profeta precisa ver assim. Hoje você vai sair daqui com essa palavra encarnada, para você viver ela, para que você acesse o novo que o Senhor tem na sua vida. E eu não sei as áreas, mas hoje o Senhor vai romper áreas. Você não vai romper na caminhada, você vai expandir na caminhada, mas você vai romper tudo aquilo que te trava hoje. Todas as dúvidas vai romper hoje. O Senhor, Ele vai começar a colocar no teu coração fé. Ele vai começar a gerar fé, a verdade. Porque hoje você está ouvindo, a fé, ela vem pelo ouvir. E eu quero te encorajar que você saia daqui. E eu sei que para nós, eu não sei você, mas eu não tive uma paternidade estruturada. Eu tive uma paternidade bem debilitada, bem disfuncional. Então para mim todo dia eu acordo e eu luto com aquela pessoa que eu olho no espelho. Eu nunca acordo e falo, venci de você hoje. Não, todo dia eu preciso vencer ela. Todo dia eu olho para ela e falo, você vai romper um ciclo. O Senhor tem algo para a tua vida. Todo dia você tem que declarar vida para você. Todo dia você tem que tomar uma palavra e olhar para você e falar, eu vou ser alguém que tem algo bom de Deus. Porque a nossa visão, ela foi corrompida aqui na terra. Mas o Senhor, Ele está chamando nós para restaurar a nossa visão, para ampliar a nossa tenda, para dar coisas para nós que Ele deu para Esther. Eu não tenho linhagem pastoral, e muitas aqui pregam com ousadia e também não tem. E é isso que o Senhor faz. Ele pega como Esther, uma pessoa improvável, e Ele dá um trono para ela. Ela não queria, mas o Senhor deu para ela, porque nós nascemos para quebrar padrões. Nós quebramos para remir padrões, para levantar todo dia, encarar essa pessoa no espelho e falar, você pode. Mentiram para você, você pode. Você é filha, você pode sim. Tem um pai que te ama, tem um pai perfeito, que não é o pai aqui da terra, não é um pai biológico, não é. E a gente vai romper, a gente vai rompendo prisões. Todo dia que a gente levanta, a gente rompe prisões, a gente rompe cadeias que prendem as nossas mãos e que nos impedem de às vezes orar pelos nossos irmãos. Às vezes o Senhor fala, lava os seus olhos, porque você precisa ver diferente. Todos os dias você olha para você e coisas precisam se encerrar. Eu quero que você, se você
você conhece essa canção, rompa em adoração. O Senhor está te chamando para romper em adoração. Mesmo que você não veja nada, mesmo que você não sinta o bebê chutando, mesmo que você fale, mas eu não, você pode. Pela fé você pode. Pela fé você pode. E hoje Ele está aqui para romper essas prisões, para romper tudo aquilo que muito tempo eu coloquei que Israel, ele já tinha tido um templo, um altar, identidade, mas ele vivia sem sonhar, como uma mulher estéril. E hoje essa vergonha, as nossas vergonhas, elas caem por terra, porque o Senhor vai romper todas elas. Todas elas. E Ele vai romper o silêncio e Ele dá uma ordem: cantem. Talvez você olhe e eu não tenho o que celebrar. Você pensa, eu não tenho o que celebrar, Senhor. Talvez você pense, mas a minha tenda, eu nem tenho tenda. Que é? Talvez você esteja confusa, mas o Senhor manda você cantar. Eu não tenho filhos para colocar dentro da minha tenda. Eu não tenho filhos para que essa tenda, que eu vou expandir para quê? Talvez são tantas dúvidas, e é essas dúvidas que o Senhor vai romper hoje. Porque a tua tenda, ela vai expandir tanto, ela vai abrigar tantas pessoas. Quando a gente foi para fora, eu falei: Senhor, o Senhor precisa nos expandir, porque tem muita gente esperando o nosso sim. Tem muita gente esperando um posicionamento de uma mulher que não teme, de uma mulher que se olha e se vê capaz de ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. E essa mulher é eu e você. É eu e você. E eu quero que nessa noite, eu ia pedir para você orar umas com as outras, mas o Senhor não quer que você ore umas com as outras. O Senhor quer que você ore com Ele hoje. É esse lugar que o Senhor tem me levado esses dias, no final é só eu e você. O lugar de estrutura é só você e o Senhor. E é isso que Ele quer nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos e que através dessa música, dessa canção, dessa adoração, você permita que Ele vá rompendo as prisões, rompendo medos, rompendo toda a esterilidade. Porque Noé, a gente fala muito aqui que a gente era uma arca, né? A gente é uma arca. Construindo uma arca foi por muito tempo a nossa escrita debaixo do nome da igreja. E o Senhor falou para mim que por muito tempo você olha para fora da arca. Noé olhou para fora e ele olhava e falava: tá tudo terminado. Mas o Senhor olhava dentro e Ele falava: não, é só o começo, porque vocês aqui dentro vão começar algo novo. E por muito tempo nós falamos que nós construímos uma arca. E irmãs, eu quero dizer hoje uma coisa para você. O Senhor, Ele mandou eu vir aqui hoje te dizer que as portas da arca vão se abrir. As portas da arca vão se abrir e você vai romper. Você vai descer da arca e você vai frutificar. Você vai multiplicar como Ele deu uma ordem a Noé. E eu oro para que você declare essa canção agora. E tudo aquilo que precisar ser rompido, vai romper agora em nome do Senhor Jesus. Me atraiu a um deserto. Foi você quem disse que falaria ao meu coração: bendito seja o Senhor, minha rocha e fortaleza, que me faz entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, então vem, então vem.
Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Me atraiu a um deserto. Foi você quem disse que falaria ao meu coração: bendito seja o Senhor, minha rocha e fortaleza, que me faz entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Quero silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Quebra o silêncio. Ei, Jesus, é aqui, é nesse lugar, Senhor. É nesse lugar que o Senhor afia, Pai. Afia as nossas espadas, Jesus. E mesmo, Senhor, mesmo que nós não venhamos a enxergar nada, o Senhor já enxergou tudo por nós. E nós, Senhor, queremos, Pai, alargar as nossas tendas, Senhor, estar firmadas na Tua palavra, Jesus, e não impedir o Senhor de fazer aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, enquanto nós esperamos, Senhor, o Senhor nos prepara, Jesus. Enquanto nós organizamos, Senhor, os espaços, Pai, o Senhor libera o milagre, Jesus. Enquanto, Senhor, nada acontece, nós caminhamos sobre uma palavra, Jesus. Nós caminhamos sobre uma palavra, Jesus. Ah, Pai, enquanto o Senhor amplia, Pai, enquanto eu amplio, o Senhor gera. Enquanto eu creio, Senhor, o Senhor cria. Ah, Jesus, nós queremos, Pai, andar, Pai,
tua palavra, Senhor, e sair daqui com as nossas espadas afiadas, as nossas espadas afiadas para a batalha, Senhor. Nós cremos, Pai, que o tempo de exílio, o tempo está acabando, Senhor. As portas já estão se abrindo, Senhor, e nós estamos prontas para entrar por essas portas, Senhor. Ah, Senhor, nós nos despimos de toda a idolatria, nós nos despimos de toda a vaidade, nós nos despimos de toda a inveja, de toda a carnalidade, Senhor, porque nós somos a tua noiva que não busca se sujar, mas se busca, Senhor, ser cada dia mais limpa, Senhor. E nós nos despimos de tudo que possa haver em nós, Pai, para que a gente possa caminhar adiante dessa porta, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro sobre essas guerreiras, Pai, eu declaro sobre cada mulher que aqui está, Senhor, portas abertas, Senhor, tendas expandidas, Senhor, mulheres que vão dizer sim para o chamado, dizer sim para o propósito, mulheres posicionadas, mulheres que vão para as ruas, mulheres que vão atrás dos perdidos. Ah, Senhor, aqui tem mulheres, Pai, aqui tem pastoras, aqui tem adoradoras, Senhor, eu não sei qual é o momento que elas pararam, mas hoje o Senhor encoraja elas a expandir a tenda, a caminhar para aquilo que não vê, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus eu declaro vida, eu declaro, Senhor, que ninguém vai sair daqui como entrou, em nome do Senhor Jesus. Silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha, e eu entendo que já venci
aquilo que está travando as tuas filhas. Que cadeias quebrem nessa noite. Que haja um desatar, Pai, para que elas avancem na velocidade dos cavalos. Avancem na velocidade dos cavalos. Em nome do Senhor Jesus. Umas palmas para o nosso Jesus.